Ajude o seu adolescente a se sentir mais autoconfiante. Esse é o tema da live de hoje. Essa live faz parte de uma série chamada Adolescer. Na live de Adolescer, a gente conversa sobre as mudanças físicas e emocionais que ocorrem nesse período de transformação da infância para a fase adulta. Então, toda segunda-feira, às 19h30, eu trago um tema diferente para a gente conversar sobre esse adolescer. E para você aprender a lidar com esse momento de transformações do seu filho, né? Porque as transformações não são só do adolescente, são dos pais também, né? Eu vou deixar aqui fixo o tema de hoje e já vou aguardando os comentários de vocês. Então, ajude o seu adolescente a se tornar mais confiante. Eu vou começar com uma pergunta. Deixa eu só fixar aqui o tema que o pessoal vai entrando, para o pessoal não se perder no tema. Eu vou começar a live com uma pergunta. Me conta aqui embaixo se teve alguma coisa que o seu pai ou a sua mãe falou quando você era adolescente e que marcou para sempre a sua memória, a sua autoestima. Então, puxa, Soraya, realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas sabe que meu pai, quando eu tinha 10 anos, falava muito tal coisa? Minha mãe falava muito tal coisa? Ou então falou só uma vez, mas eu nunca mais esqueci? Conta aqui para mim se já teve alguma coisa que seu pai ou sua mãe falou que te marcou, te impactou para sempre. Eu vou perguntar isso algumas vezes, porque o pessoal vai entrando depois, mas eu vou aguardando os comentários de vocês. Enquanto isso, a gente vai conversando sobre o tema, tá? Assim, desculpa, para quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica. Eu sou médica homeopata, sou endócrino infantil, médica há mais de 20 anos, 25 talvez já. E aqui nesse canal eu te ensino a entender essas transformações, né? Por que seu adolescente está mudando tanto e a saber lidar com esse período. A live de hoje, então, é essa que eu fixei aqui embaixo. Ajude seu adolescente a se sentir mais autoconfiante. E a primeira ajuda que eu peço para vocês é: me conta aqui embaixo se teve alguma coisa que o seu pai ou sua mãe falou quando você estava lá na adolescência e que te marcou para sempre, que marcou a sua autoestima para sempre, tanto positivo quanto negativo. Conta para mim se teve alguma coisa que ele falou ou que ela falou lá na sua adolescência que te marcou até hoje. E aí eu vou continuar falando e vou aguardando os comentários de vocês, daqui a pouco eu volto aqui de novo, tá? Então, o que é baixa autoestima? Baixa autoestima é quando a gente se avalia negativamente. Então, eu não valorizo quem eu sou, eu não valorizo o que eu faço, eu duvido que eu sou capaz de conquistar alguma coisa, porque eu não me sinto capaz. Vamos alinhando o que é baixa autoestima, né? Então, eu tenho uma visão negativa de mim mesma. E eu tenho um número muito importante. 60% dos adolescentes têm baixa autoestima. Então, essa live é muito importante para te sensibilizar da profundidade desse tema. Por quê? Porque tem coisas que a gente faz que a gente nem se dá conta, mas que mexe com a autoestima do filho. Mas, Soraya, eu tô fazendo isso pro bem dele. Eu acredito. Mas pode estar fazendo mal, sem vocês perceber. Então, eu queria sensibilizar vocês disso. E sensibilizar do número, 60%. Gente, é muito, é mais da metade dos adolescentes estão com baixa autoestima. Isso se reflete na vida adulta. Casamento e profissão. É para sempre. Então, vamos trabalhar isso. Então, perguntei aqui. Alguma coisa que seu pai falou ou sua mãe falou lá na sua adolescência te marcou para sempre? E você lembra disso até hoje? Conta para mim. Eu vou continuar falando e já eu leio os comentários de vocês, tá? Então, o que a gente não vai falar hoje? Hoje a gente não vai falar de depressão. Não vai falar de uma tristeza profunda, né, que inclui aí na depressão.
não vai falar de perda de interesse. Ai, meu filho não tem interesse em nada. Não é disso que a gente vai conversar hoje. E também não vou falar de alterações do sono que afetam isso, tá? Então a gente não vai conversar sobre tristeza profunda, aquela criança aquele adolescente que já está precisando realmente de uma ajuda profissional, porque ele já não tem mais estímulo para nada. A gente vai conversar hoje sobre baixa autoestima, que é o que a gente já delimitou um pouquinho antes desse comentário, tá? E qual é a oportunidade que eu quero trazer para você? É isso, que você pode estar falando coisas para o seu filho com o intuito de incentivar, lembra? Sempre com bons desejos para o seu filho, mas que de repente está agindo ao contrário. Está fazendo com que isso leve a baixa autoestima dele, tá? Então, te sensibilizar disso. E são coisas que às vezes a gente fala, ai, bobeira. Você acha, Sara, só por causa disso? Sim, de repente, só por causa disso, tá levando o filho a ter baixa autoestima. Então, antes de eu contar os 3 casos que eu separei hoje, eu queria que vocês comentassem aqui comigo. Tem alguma coisa que o seu pai ou sua mãe disse quando você era adolescente que marcou a sua vida para sempre, que até hoje você lembra? Conta para mim aqui embaixo. Eu vou contar os 3 casos e já leio aqui os comentários de vocês, tá? Então, caso 1. Mamãe me falou assim, Soraya, eu sei que não pode comparar, mas o filho da minha irmã faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu não consigo não falar pro meu filho, poxa, mas o seu primo consegue tal coisa. Então ela já sabia que não era legal comentar. Mas quando ela via o primo, os dois têm a mesma idade. As irmãs tiveram filhos num espaço curto de tempo. Ela não conseguia ver o primo fazendo e o filho dela não. E o objetivo dela era incentivar. Olha só, se ele consegue, você consegue. Vamos lá, filho. Esse era o objetivo dela. Só que o que ela consegue com isso, gente? Ele se sentir mal. Poxa, realmente, meu primo muito melhor que eu. Realmente, minha mãe acha meu primo muito melhor que eu. E aí ele vai se depreciando, se depreciando, se depreciando. E ele vai ouvindo aquilo e aquilo vai entrando no inconsciente dele. Essa mãe mudou, tá? Então esse é o primeiro caso. Quem puder me ajudar, clica no aviãozinho, gente, divulga essa live para aumentar os meus números. Teve uma mãe que me assustou, me mandou uma mensagem carinhosamente. Eu até pus no story, não sei se vocês viram, a mãe escreveu assim pra mim, nossa, Soraya, eu estava com saudades. Eu falei, como assim? Como assim? Estava sentindo falta dos seus vídeos. Quase infartei. Gente, eu faço vídeo todo dia, como que eu recebi uma mensagem dessa? Daí eu falei pra ela, por que você tá falando isso pra mim? Ela falou, porque faz tempo que você não posta vídeo. Não, ela falou assim, porque faz tempo que eu não recebo seus vídeos aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não parei de produzir vídeo. E aí eu falei pra ela, então eu vou perguntar para as outras mães. E eu pus lá no story e perguntei, tá acontecendo isso com você? E metade das mães me falaram que tá acontecendo isso, que elas não estão recebendo mais meus vídeos. Mais da metade, na verdade. Então eu fiquei super assustada. Gente, eu gasto quase 10 horas por dia aqui produzindo conteúdo, porque eu tenho que bolar, né? Tenho que estudar, tenho que criar. Então, se vocês puderem me ajudar aí, encaminhando com o aviãozinho, curtindo. Até falei pra ela, pega qualquer postagem minha e escreve qualquer coisa. Escreve oi, sim, obrigado. Porque aí na hora que você comenta lá embaixo da minha postagem, o Instagram entende que você tá interessado. E aí ele volta a divulgar. Eu, pelo amor de Deus, eu falei, não, pelo amor de Deus, preciso da ajuda de vocês. Então, quem puder me ajudar, clica aí no aviãozinho, né? Pra me ajudar a divulgar.
me perdi, porque eu fiquei nervosa quando ela me mandou. Tava fazendo uma postagem na hora que ela me mandou e me ajudou muito. Muito obrigada. Bom, vou pro caso 2. Caso 2 também é importante, gente, uma outra visão. Eu sou homeopata, né? Quem não sabe aqui, eu sou homeopata, então eu trato da família. Eu não trato mais só do adolescente como eu fazia na endocrinologia. Hoje eu trato, graças a Deus, da família. E isso me ajudou muito, porque aí eu consigo agir mais no adolescente, né? Então eu trato uma família de 5 pessoas, né? Mãe, pai e 3 filhos. Eles são de classe média. E um dos meninos é um pouco mais ambicioso, quer crescer na vida, ele estuda um pouco mais, ele é diferente da família, do padrão familiar. E hoje ele tem 14, mas quando ele me contou isso foi aos 13 anos. Ele virou para mim e falou assim: tia, tudo que eu tento criar, a minha mãe fala assim, eu até anotei aqui a frase, isso não é pra gente, filho. Isso não é pra gente, filho. Então, imagina o menino que está tentando conquistar um novo espaço, numa nova busca, e ouve a mãe falando: isso não é pra gente, filho. A gente não merece isso. É o que ele ouve. Puxa vida. Quem disse? Quanta gente muda de padrão porque persistiu, correu atrás, teve a garra. E os pais trabalham muito, são muito dedicados aos filhos, muito presentes e trabalham bastante. Mas tem que acreditar, gente. Então, se você ouvir isso da sua mãe, murcha. Tem que acreditar, tem que incentivar o filho. Vai lá, filho. É isso aí. Mamãe tá aqui junto com você, te apoiando, meu amor. Vamos lá, gente. Levar essa criançada ao topo. Com realidade, né? Ontem eu assisti um filminho, porcaria, não vou nem indicar o nome. É um comediante muito engraçado. Eu apostava muito nesse filme, achei que ia ser legal. Tava a gente, meu enteado que escolheu o filme, meu enteado tem 12 anos. Ele, tia, quero assistir esse filme, então vamos assistir. Sentamos. Ruim, tão ruim que ele foi dormir no meio do filme. Mas teve uma cena importante para eu trazer aqui, né? Então tem uma hora que a mãe tá ensinando o filho a fazer conta e tabuada. E aí ela faz de conta. 2 mais 2, o filho fala 10. Ela fala: muito bem, meu filho, parabéns. Ele erra todas as contas. E a mãe fica lá: muito bem, meu filho, parabéns. Isso vai melhorar a autoestima dele? Não. Então, esses comentários que a gente tem que fazer de incentivo ao filho são reais. Tá bom? Aproveitei essa brecha aqui do caso 2 para fazer esse comentário. Caso 3. Atendo muito adulto hoje, né? Hoje muitos pacientes meus são adultos. E foi muito legal essa minha mudança de profissão, né? Na hora que eu comecei a atender os adultos, eu comecei a entender lá na frente o que eles passam por consequência da adolescência. Então, muitos adultos que eu atendo hoje, que são filhos mais novos, ouviram muito da mãe, do pai e do irmão mais velho o seguinte: você é mais novo, você não vai entender. Você é o mais novo, não adianta a gente te explicar. Isso cria uma mágoa muito grande no filho. E isso vai se refletir na relação dos irmãos e na autoestima dele para sempre. Então são pequenas coisinhas que a gente tem que ir aparando para fazer bem para o nosso filho. Então eu vou ler aqui, eu perguntei para vocês: teve alguma coisa que seu pai ou sua mãe falou lá na sua adolescência que te marcou para sempre? Conta aqui para mim. Eu vou ler agora os comentários de vocês e aí depois a gente volta aqui pro conteúdo da live. Ui, bastante gente passou por aqui, que legal.
Olá, a Dani falou. Boa noite, doutora. A Edna falou. Boa noite, minha querida. Que bom que você está aqui comigo. Obrigada por fazer a diferença em nossas vidas. Muito obrigada, Edna. Vocês também fazem diferença na minha, né? Vocês têm essa noção. Espero que tenham. Lu, você está aqui comigo? Beijos. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui, né? Espero que vocês saibam disso. E se não sabem, eu gosto de falar isso sempre. Minha mãe me dizia que eu não servia para nada. Esse é o comentário da Lucimar. Você vê que eu perguntei e a Lucimar já me trouxe logo de cara. A minha mãe falou para mim que eu não servia para nada. Isso marca a gente e para sempre. Então daqui a pouco eu já vou dar spoiler, mas daqui a pouco eu vou falar aquele momento que a gente fala: você só estuda, não serve nem para isso. É mais ou menos a mesma história. E marca o filho para sempre. Importante essa live. Obrigada, Lu, por dividir aqui conosco. Sinto muito por isso. A Adri falou: meu filho fala isso o tempo todo, não sei como agir, o que dizer. Fala o que, Adri? Traz pra mim. Na minha casa somos 5 irmãs e minha mãe sempre dizia: vocês são iguais, voem alto. Não são águias, desculpa, eu tenho um problema na leitura, me perdoe. Vocês são águias, voem alto. Essa mãe, ó, fez todo mundo crescer. Delícia, manda um beijo. Legal, né? Esse comentário é de crescer. Opa, neuropsicóloga. Olha, neuropsicopedagoga aqui conosco. Bonatti falou assim: realmente a baixa autoestima interfere negativamente na vida como um todo. Como um todo. Esse comentário aqui é importantíssimo. Eu atendo muitas crianças e adolescentes que estão com dificuldade na aprendizagem. Que bom que você falou isso, né? Eu tenho uma paciente, hoje ela tá bem melhor. Hoje ela já tá com 17 anos, que me procurou por dificuldade de aprendizado. Já tinha ido acompanhava com neuropsicólogo, psiquiatra, tinha algum especialista. Porque ela não conseguia aprender na escola. Com 15 anos, ela já estava com 15 anos na época. E a grande questão dela era a autoestima. Então, na hora que a gente trabalhou a autoestima dela, ela deslanchou. Tá? Então, sempre que eu me deparo com essa situação, né, eu aplico o método POC. Muita gente está me perguntando: eu não sei o que é o método POC. O método POC é o que eu ensino no meu curso. E aí, lá nos destaques, eu tenho que são aquelas bolinhas ali, né, no Instagram. Nos meus destaques, eu explico o que é o método POC. Então, o método POC, eu falo assim: não adianta eu ficar pensando, então eu tô com um filho com dificuldade de aprendizado. Aí eu ponho ele na aula particular, eu ponho ele no professor não sei o quê, no professor não sei o quê, professor não sei o quê, mas eu não entendo o que tá por trás disso. Eu preciso, a princípio, trabalhar o que tá por trás disso. Na hora que eu resolvo a raiz do problema, aí sim eu penso como agir para ele deslanchar. Então, sempre procurar a raiz do problema, senão eu fico patinando. Tá? A Orilene falou boa noite. A Patrícia falou: pra mim também não tá aparecendo no story. Paty, faz esse favor pra mim, então comenta em alguma postagem minha. Até nessa, eu pus lá a foto do recado da mãe. Põe pra mim lá. Pra mim, você põe qualquer comentário, pra mim também não aparece, porque aí o Instagram, teoricamente, ele entrega o conteúdo pra quem comenta as postagens. Antes aparecia mais. Ai, meu Deus, tô quase infartando aqui. Obrigada, gente. Por sinal, graças a vocês que eu fico sabendo, né? Porque realmente, semana passada, o meu alcance caiu. Os meus vídeos estavam atingindo 30 mil, 40 mil, 60 mil. E semana passada já atingiram
3.000, 5.000, alguma coisa aconteceu mesmo. E obrigada por vocês avisarem. Ainda bem que vocês falam comigo. A Ivonete falou assim, baixo rendimento escolar e em muitos casos a questão é baixa autoestima lá. A Ivonete tem a mesma experiência que eu. Não tentar e conseguir a superação das suas limitações. Obrigada por dividir sua experiência, obrigada, viu? E que a gente consiga ajudar as mães. Já se falou, os teus vídeos são muito instrutivos, obrigada, beijos. De Cabo Verde, você já me mandou uma mensagem, não mandou? Eu lembro, eu acho que é você. Obrigada pelo incentivo. Meu filho tem a vá, falou. Daí não completou. A Patrícia falou, estude. O estudo vai te levar para longe. Muito bom, muito bom. Aí ele, oi Eli. Sim, se você engravidar... Puxa, Eli. Tá legal o ar. Sim, se você engravidar, te mando pra fora de casa. Nesse naipe. Sinto muito, Eli. Sinto muito. A Maria falou assim, boa noite. Oi, Lu, beijos. A Alessandra falou assim, e quando apoiamos o filho ao máximo e mesmo assim ele parece se sentir sozinho? Continue, Alê. Continue, porque são pequenas coisinhas que a gente vai incentivando o filho que vai se refletir muito no futuro dele, tá? Então não desanima não, continua. Patrícia falou, meu filho está na faculdade com 21 anos. Desde criança ficava entusiasmado com seus desejos. Depois de conquistar, parece que desanima. Fico triste. Isso é importante. Isso é importante. Eu te aconselho a procurar seu médico de confiança e conversar sobre isso, tá? Porque isso pode se refletir na vida dele. Importante. Às vezes parece que meu filho procrastina seus objetivos. Muitas pessoas procrastinam, né? Mas a gente precisa ajudá-lo a sair dessa patinação, né? Adri falou, diz ser feio, burro, que os amigos não gostam dele. Adri, isso cheira baixa autoestima, tá? Então precisa trabalhar a autoestima dele em pequenas coisas. A gente vai conversar disso. A Tamires falou, meu filho mais velho também. A Van falou assim, meu filho tem TDAH e baixa autoestima, muita dificuldade em fazer amigos. Não conclui as coisas que começa, não sei o que fazer. Se ele realmente tem TDAH comprovado, ele precisa de uma ajuda profissional. Mas ele é adolescente como todos os outros. Então, essa live é voltada para você, trabalhar a autoestima dele, tá? A Patrícia falou, já escrevi, obrigada. Leides falou assim, essa fase é muito difícil, o meu tem 15 anos, tem um dia que entro em desespero. Tem alguma mãe que também entra em desespero por aqui? Conta pra mim. A Helene falou assim, sou de Juazeiro e você tem me ajudado muito. Obrigada. Não tem como não lembrar da Elba Ramalho, né? Com a musiquinha da Elba, adoro a musiquinha da Elba. Não, eu adoro a Elba. Não só essa musiquinha. E aí, lógico, né? Juazeiro, Petrolina, não tem como não lembrar dessa musiquinha, né? Maria falou assim, boa noite, meu filho quer ir para o internato formar para sargento do exército. Sou contra por medo dele sofrer. Está com 17 anos. Maria, essa decisão é sua. Mas apoio. Apoio nas decisões, traga para ele o porquê você acha que não seria legal, tá? Mas ouça o que ele tá falando, tá bom? Esteja ali ao lado dele.
Alice falou assim, essa de engravidar eu também ouvi. Engravidei e fugi de casa. Puxa vida, Alice. Vocês estão vendo esses comentários? Então, são comentários que muitas vezes a mãe faz pensando que está fazendo bem. Eu já avisei minha filha que se engravidar está fora de casa. O que a mãe está querendo falar? Minha filha, não engravide. É muito cedo para você. Ela até pode estar com boas intenções, mas marca negativamente a filha para sempre. Então eu preciso observar como as palavras saem. De repente o intuito aqui no coração é bom, mas as palavras não estão saindo de forma adequada. Então observa a forma que você está conversando com seu filho. Tem engole seco. A Cris falou, boa noite, tudo bem? Adoro seus temas. Obrigada, Cris. São baseados nos comentários de vocês, não esqueçam disso, tá? Então, tanto adolescente quanto mães, eu sempre estou disponível para sugestões. Soraya, tenho um filho ou uma filha de tantos anos e estou passando... Aí você me traz um resuminho do que está acontecendo que eu produzo conteúdo para vocês, tá? Obrigada, doutora Lu falou, por ler meu comentário. O que tenho feito para superar essa frase? Você não serve para nada? Tento repetir a mim mesma várias vezes, sou capaz e consigo. Lu, sabe o que é legal? Você conseguiu reformular e crescer. Parabéns. A Gra falou assim, minha filha tem medo de ficar sozinha e dificuldade de fazer amigos. Eu tenho muitas lives sobre amizades aqui e uma sobre timidez que vão te ajudar, tá bom, Gra? Eu tenho a Magui, que legal, gostoso esse nome. Eu entro em desespero de tantas mudanças, filha de 12 anos. Aí, mais uma mãe aqui. Eu perguntei só para vocês perceberem que muitas outras mães também estão passando por esse desespero, né? E espero que o canal ajude vocês. Estou chateada, a Maria falou, com a minha filha desde sábado. Não falo com ela e não sei o que fazer. Obrigada. Má, primeira sugestão que eu te dou. Não fique sem falar com a sua filha. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Mostre, eu não sei qual foi a situação, mas mostre o seu descontentamento, mostre a sua dor. Fique em silêncio no seu momento, mas não passe dias sem falar com a sua filha. Isso gera um sentimento de abandono muito forte no adolescente. E eu sou muito a favor do viva intensamente cada dia. Essa é a minha opinião, tá? A Paty falou assim, Maria, o sobrinho de uma amiga ficou 15 dias no exército da aeronáutica e desistiu. Achou muito puxado a rotina. Hoje é formado em outra profissão e é feliz. Obrigada por esse seu incentivo à nossa outra mãe. Obrigada, Paty. Ixi, não sei se falaram o seu nome. WDRE. Minha filha fez 15 anos e mudou muito. Me passa respostas brutas e me faz muito triste. Eu tenho uma live que é ríspido. Espera só um minutinho que eu tenho aqui. Não me respeita. Não me respeita e uma live... Puxa, como que era? Acho que é isso.
Uma live chamada Ele Não Me Respeita. Ela vai te ajudar. Meu filho tem 13. Também entro em desespero. Ele não tem paciência de me ouvir. Alice falou, eles falavam isso. Se você fizer isso, acontece isso. Mas nunca sentaram e me explicaram sobre camisinha e vida sexual. Então, os pais têm que estar ao lado do filho, orientando todos os passos. Arrumei um namorado e nem sabia como engravidava. Ele disse que cuidaria. Olha esse relato da Alice. Que intenso, profundo e importante. Então ela nem sabia como engravidava. Muito importante esse seu comentário. Muito, muito importante. Vamos compartilhar que isso aqui é importante demais. Muito importante. Obrigada, Alice. Meu filho era uma criança extrovertida, fazia amizade fácil. Quando entrou na adolescência, começou a ser seletivo. Agora parece que tem dificuldade de ficar perto ou conversar com as pessoas. Eles ficam muito mais tímidos. Muito mais tímidos. Vou contar uma intimidade do meu enteado hoje. A gente desceu, ele tem 12 anos. A gente desceu para ele ir à piscina. E ele é muito sociável. Sempre foi muito sociável. Então, criança, né? Até ontem ele era criança, agora ele é adolescente. Até ontem ele era criança. Ele descia e tava nem aí. Entrava na piscina e fazia amizade e tocava a vida. Hoje, quando ele chegou e viu aquele monte de gente na piscina, tem 2 piscinas aqui, uma quentinha e uma fria. Ele olhou para as duas tinha gente, ele não entrou. Então eles começam a ter algumas vergonhas e a gente tem que ir trabalhando isso com eles. Não forçar. E trabalhando devagarzinho. Tá? Hoje minha filha Alice falou, hoje minha filha está aí e esperando minha netinha. Já superei tudo isso, mas a vida foi sofrida. Que bom, Alice, que você tá feliz. Que bom. A Ali falou assim, eu tenho um filho de 14, eu sinto ele muito isolado dos colegas, prefere sair comigo, não quer comigo, não que eu não goste, porém vejo que ele não faz questão dos amigos, estou preocupada. Ali, se ele sempre foi assim, tudo bem, se ele mudou muito, você precisa ficar realmente preocupada. Ela era muito amorosa, éramos melhores amigas. Gente. O Espaço dos Cachos falou assim, minha filha tem 10, já sinto o cheiro da adolescência, não tô gostando. Espaço dos Cachos, eu não sei o seu nome, me perdoe, mas eu adoro a adolescência. Então, é um momento de transformação, isso que a gente precisa entender. A gente acha que o filho vai continuar se comportando do mesmo jeito, mas não vai. Então, se eu entender que meu filho vai se comportar de outra forma, eu já me preparo para aquilo. E aí eu tenho que me preparar para quais transformações ele vai viver. Por isso eu tô aqui no canal. Por isso que eu tenho um curso só para isso, só voltado para o adolescente, para essas transformações. Porque se eu estou preparada, eu recebo melhor isso e eu consigo incentivar o meu filho. E transformo ele num adulto melhor. Tá? Então a adolescência também é muito gostoso. É um período, eu sou suspeita. A Adri falou, meu filho tem 12, quase 13, porém até hoje não consegui sentar e conversar com ele sobre puberdade e sexualidade. Não sei como começar. Adri precisa, 13 anos precisa muito, tá? No meu curso eu tenho tenho várias aulas, várias lives gravadas, tem uma aula especial sobre isso.
Então tem uma aula lá de engravidar que eu falo assim, olha, se você tem vergonha de falar disso com seu filho, assiste essa aula junto com ele. Esse tema é tão importante que eu fiz no curso uma aula para você assistir com o seu filho. Porque eu sei que é difícil, mas precisa ter essa conversa. A Adriane falou assim, namorei, deve ser aos 14, apanhei muito do meu pai. Foi preciso ir ao médico. Sinto muito por isso. Qual a idade certa para falar sobre sexo com os filhos? Na hora que eles começam a entrar na puberdade. Desculpas, sei que o tema não é esse. O que você disse, é isso aí, tá? Então, na hora que seu filho entrar na puberdade, ele precisa começar a conversar sobre isso. Eu e meu marido falamos sobre sexo com nossos filhos desde os 13. E ele disse, falando disso outra vez, parece ter vergonha. É normal? É normal e continue falando. Revisei seu método de novo, a Lu falou, pois meu filho está mudando e querendo usar boné, roupas que não usava. Lu, ótimo comentário. A Lu é aluna do curso. Então, ela adquiriu o curso ano passado, acho que foi no meio do ano, né, Lu? Não lembro mais ou menos a data. Então, naquele momento, ela assistiu o curso e serviu para X coisas. Aí, o que ela tá me falando agora, Soraya, meu filho tá crescendo. Aí eu tive que voltar lá e assistir de novo as aulas, porque agora me serviu para outro momento. E isso é a adolescência, são transformações. Então, num momento ele vai transformar tal coisa, no outro momento outra coisa, depois outra coisa. Ela continuou, está me ajudando muito, pois estou entendendo as emoções dele. Obrigada, Soraya, você me tranquilizou. Lu, eu que te agradeço esse comentário. Você sabe que esse seu comentário é muito importante para mim, porque aí eu consigo incentivar as outras mães a entenderem a importância disso. Muito obrigada por esse seu comentário. Meu filho fez 13, orgulho, está crescendo. Lindo, adulto, lindo. Parabéns, Corina. Agora eu vou falar assim, como posso ajudá-lo? Tem 14 anos e se sente inferior aos amigos. Trabalhar a autoestima dele. Eu também não consigo conversar, mas vou encarar. Muito bom, Corina. Rebate tudo que eu falo. Laís é meu nome. Então assiste essa live do que eu falei agora há pouco, que eu falei, não me respeita. Minha filha é de 14. Eu sou mais liberal. Esposa mais restrita. É o Thiago. Fica um conflito entre mãe e filha, e eu no meio. Filha sempre chora quando eu chamo para conversar. Muito magoada com a mãe, no modo geral. Tiago, eu te sugiro não se meter na briga delas. Converse com a sua esposa por fora. E não fale sobre a sua esposa com ela. Tá? Doutora, boa noite. Meu menino tem 16 anos e não se acha bonito, não tem autoconfiança, sempre incentivo. Falo quanto é lindo e único, mas parece não surgir efeito meu incentivo. Como agir? Continue. Continue. Você pensa que não faz efeito, mas faz. A Aureliane falou assim, não consigo falar com meu filho sobre sexo com ele. Auri, aí tá saindo um pouco do tema de hoje, tá? Eu fiz alguns comentários aqui, acho que ajudei. Tenho lives sobre isso. Tenho curso sobre isso, mas eu vou voltar aqui para o tema de autoestima, tá bom? Senão a gente acaba desfocando um pouco, tá? Mas tenho lives e tenho no meu curso sobre isso, tá? O Cavalho falou assim, meu filho é muito quieto na escola e acaba sofrendo com os colegas, não sabe se defender. Esse é o tema da live de hoje. Vamos ver se a gente consegue te ajudar. Muito bom. 8h15, gente. Vamos focar aqui, tá? Eu não tive noção. Então, vamos lá. Vou trazer aqui, então, por que algumas frases que os pais falam ali pro adolescente impactam tanto na vida dele, na fase adulta. Então, vamos esmiuçar um pouquinho mais esse tema. Primeiro, desencoraja. Então, que nem
um depoimento que recebeu aqui, né? Ouviu da mãe lá, você não serve para nada. Se a minha mãe tá dizendo que eu não sirvo para nada, eu não sirvo mesmo. Então, murcha o adolescente. E isso se reflete pro resto da vida. E aí você vai ter, né? Você depois, como adulto, vai ter dificuldade para se reestruturar. 2. Deixa uma marca eterna. Então, por exemplo, né? Aquela história do estudar. Só faz isso e nem para isso você serve. Aí na hora que esse adolescente cresce, vira adulto e entra numa empresa, ele já sabe que ele não serve para nada. Então é aquele adulto que continua ali naquele emprego mediano, não consegue passar, sempre no mediano, porque ele sempre ouviu da mãe que ele não consegue. E a gente não tem noção, acha que é besteira, é só uma frasezinha que eu tô falando na adolescência. Não, marca para sempre. E dessa vez eu fiz questão de trazer aqui nessa live, eu pedi ajuda de vocês sobre o que os seus pais falaram na adolescência, para mostrar para vocês, para comprovar que impacta. 3. Se ele fica ouvindo isso todo dia ali na adolescência, isso vai gerando insegurança. E aí ele torna-se um adulto inseguro. Então ele tem medo de tudo. E aí ele vai buscar por companhias que não são saudáveis. Se eu sou inseguro, eu tenho propensão de atrair um chefe mais agressor, um marido mais agressor, uma esposa mais agressora, amigos que me exploram. Não sabe aquela esposa que tem um marido muito agressivo? Sabe aquele funcionário que tem um marido, ou o chefe muito agressivo? Ou que os amigos abusam dele? É reflexo lá da adolescência. Então vamos prestar atenção nisso. 4. No futuro, influencia na forma que eu me vejo, o que a minha mãe e meu pai me diziam lá na adolescência. Então, eu tenho um paciente que ele reformulou o que a mãe fala, né? Ele ouvia muito, ele foi bem o mais novo que eu vi ali da mãe, que você não vai entender, você é muito novinho, isso não é pra você. Então ele ouviu isso a vida inteira. E hoje ele é obcecado por trabalhar. Ele foi pro outro polo, o extremo. Então ele trabalha demais e ele vai entrar em estafa. Graças a Deus ele buscou homeopatia. Porque com a homeopatia eu vou ajudando ele a se reavaliar, a se observar. Então ele foi pro extremo, porque hoje ele quer provar para essa mãe que ele é capaz. A mãe nem fala mais isso, mas ele tem as marcas do que ele ouvia lá na adolescência. E outro caso, que é o item 6, não se candidata para nenhum cargo melhor. Por quê? Porque ele ouviu a vida inteira que ele não é capaz. Então tem algumas empresas que existem as oportunidades de você crescer dentro da empresa, né? E aí eu atendo os adultos e alguns adultos falam isso pra mim: não, Soraya, eu nem vou me candidatar, até queria aquele cargo, mas eu não vou me candidatar porque eu sei que eu não vou conseguir. E aí eu não quero passar vergonha, eu não quero me dedicar, eu não tenho nem vontade de me dedicar. Por quê? Porque ele tá com aquela questão enraizada ele ouviu a vida inteira de que ele não é capaz.
e o exigente, que é mais ou menos a mesma ideia do 2 casos para trás, né? Então, aquele que sofre muito também na adolescência, ele pode inverter demais e se tornar uma pessoa muito autoexigente, que se cobra demais. Então, como eu vi muito que eu não sou capaz, agora eu quero provar que eu sou capaz e eu acabo me cobrando demais e exigindo demais de mim para provar que eu sou bom. Gente, eu trouxe aqui algumas coisas, né? Eu poderia passar aqui a noite inteira, né? Falando sobre esse tema. Mas o importante aqui é, gente, comentários que o seu adolescente ouve hoje pode marcar a vida inteira dele. Então, cuidado, de repente você pode estar falando alguma coisa que é para incentivá-lo, mas que está agindo como o contrário no coração dele. Isso vai se refletir na vida adulta, no casamento, nas amizades e na profissão. Tá? Espero poder ajudá-los. Poder ajudá-los, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Vou ler os últimos comentários, mas só tô organizando aqui meu pensamento, que eu preciso lembrar então de dizer para vocês. Gente, não esqueçam. Todo dia tem conteúdo aqui. Então, se acontecer de eu não aparecer aí na telinha de vocês, por favor, me avisem como essa mãe me avisou hoje. Que eu não tenho como ficar sabendo. Então, todo dia tem conteúdo. Segunda-feira, 19h30 tem live. Quinta-feira era às 21h, mas eu tô tentando puxar para as 20 horas. Então, essa quinta, de novo, vai ser às 20 horas. Na quinta-feira, a live é acolhimento com escuta. Na live de acolhimento com escuta, eu convido uma mãe para vir aqui comigo ao vivo para contar a sua história. E é sobre o tema de hoje, tá? Então, na segunda eu faço um tema e na quinta eu faço a live sobre o tema de segunda, tá? Então, se alguma mãe quiser participar, vem aqui participar comigo ao vivo na quinta-feira. Tenho o meu curso voltado para adolescentes, então se você for mãe e tá aí desesperada com essas transformações, eu te oriento que as transformações não são só do filho, da mãe também. Então, espero que eu consiga te ajudar com esse meu curso. Se você estiver interessado, me manda uma mensagem box, ou então clica no link que fica lá na bio. Embaixo da minha fotinho tem umas frasezinhas e no final tem um link, você clica lá e se quiser pode adquirir o curso. Deixa eu ver aqui os últimos comentários. Meu filho tá muito agressivo com as palavras. Acho que eu já li, né? Se eu não me engano, eu já li e não li alto. Assiste essa live, então, que eu acabei de comentar, que toda hora eu tô esquecendo o nome da live. Não me respeita. Boa noite, meninas, a Cícera falou. Patrícia falou, eu sou assim, me sinto capaz, mas não me candidato para cargos melhores com medo de não conseguir. Tipo, me saboto. Patrícia, você acredita que 80% dos adultos têm baixa autoestima? 80%. É muita coisa. Então a gente precisa trabalhar a autoestima. A homeopatia ajuda, viu? Se você quiser, busca um homeopata. Vai te ajudar. A Flávia falou que live maravilhosa e rica. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigada por existir. A Marilza falou. A Marilza é psicóloga. Gente, eu tô me sentindo responsável. Tô com vários profissionais aqui no canal e tô ficando muito feliz com isso, gente. Meu filho de 15 anos está falando muito que ele tem pensamentos ruins sobre ele. Como posso ajudar? Trabalhando essa autoestima. Tá? Não esqueça que a gente trabalha a autoestima com pequenas coisas. Tá? Pequenos gestos
diariamente a gente vai trabalhando ali no inconsciente deles, tá? Sempre curto suas postagens, está sempre aparecendo para mim. Nicolau, obrigada. Boa noite, adoro seus conteúdos. Obrigada. Obrigada, Inês. Nancy falou, você é o máximo. Obrigada. E ele escreveu meu nome certinho com Y. Obrigada. Legal. Gente, muito obrigada. Hoje tivemos comentários profundos, né? Algumas mães se abriram aqui comigo com comentários delicados, profundos. Então eu agradeço de coração quem se abriu aqui, quem dividiu um pouquinho da sua vida comigo, pra gente poder ajudar as outras mães. Obrigada mesmo. Obrigada por terem feito parte aqui da live. Obrigada por assistirem os meus conteúdos. Vocês são meu incentivo. Gente, muito obrigada mesmo, de coração. Até breve. Um grande beijo. Tchau, tchau.